Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor, por este momento que Ele nos concede de estarmos na presença dEle, para ouvirmos da palavra dEle, falarmos da palavra dEle, participarmos da palavra dEle, esse Deus maravilhoso. Que a graça e a paz de Deus seja com você. Deixa uma mensagem ao seu coração que se encontra aqui no capítulo 6 do livro de Hebreus e no versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Glória a Deus por essa palavra que traz um alerta para nós, nos ajuda a edificarmos em Cristo, nos ajuda a permanecermos em Cristo. Aqui, essa carta que foi escrita aos Hebreus está nos iluminando para que a gente possa permanecer firme, fiel em Jesus. Aqui nesse versículo diz que é impossível que os que uma vez já foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, consigam outra vez ser renovados para o arrependimento. Essa mensagem é uma mensagem que nos deixa um pouco apreensivos e com mais temor diante da palavra de Deus, porque Jesus é aquele que levanta o homem quando cai. O cair é do homem, mas o levantar ele vem de Deus. Mas essa palavra aqui nos fala de uma forma que aqueles que foram iluminados, muitas das vezes tem pessoas que aceitam a fé, creem em Jesus, participam ali, mas não foram iluminados de uma forma a conhecer o Espírito Santo de uma forma mais profunda. Às vezes fica ali, ora, vai, vem, tá servindo, mas conheceu verdadeiramente o Espírito Santo. Aqui a palavra está alertando aquele que realmente participou, aquele que realmente foi iluminado, provou o dom celestial, provou das maravilhas do céu e se fez participante do Espírito Santo. Para tomar cuidado, porque às vezes se cair pode não conseguir levantar mais, porque a palavra de Deus, ela é nossa fortaleza, mas Deus não aceita que venha o escárnio. Deus não aceita que a gente zombe dele. A palavra de Deus fala que ele não tolera zombaria. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque a gente fica participante do Espírito, conhece as coisas celestiais com profundidade e depois recai para o mundo, aí pode não ter força mais e recaíram e sejam outra vez renovados para arrependimento, porque estão crucificando novamente o Rei da Glória, novamente está envergonhando o Espírito Santo, o expõe a vitupério, o expõe a vergonha. Então nós precisamos tomar cuidado para não cairmos. Se você já provou o dom celestial, e se eu falo com você, falo para mim também, a palavra de Deus vai para lá, vai para cá, a espada de dois gumes, que a gente possa estar ligados no Espírito de Deus. Se você já provou o dom celestial, se você já foi iluminado, que tem pessoas que às vezes vêm para as coisas de Deus e não tem discernimento do Espírito Santo. Simplesmente fica ali com os outros e vai no movimento, mas não se chegou no Espírito Santo e às vezes por uma fraqueza sai,
por ver algo que não agradou, ver algo que não convém, não tá bom, sai, não tem conhecimento do Espírito Santo. Quantas vezes tem pessoas que dizem assim, se eu soubesse que fosse assim, eu não teria saído. Se eu conhecesse Deus assim como você está falando, eu não teria saído. Então, são tipo de pessoas assim que não conheceram verdadeiramente o Espírito Santo. Porque aquele que o conhece verdadeiramente e cai, ele fica preocupado, ele quer levantar de novo. Então, é muito perigoso para aquele que prova da boa palavra de Deus, prova das virtudes do século futuro, porque Deus dá o conhecimento para nós do século futuro. Deus revela pelo seu Espírito as coisas do século futuro. Coloca em nós uma alegria pela vida vindoura e a gente aguarda a esperança. Então tem que tomar muito cuidado para que não venha cair. Então esse é um conselho da palavra de Deus para nós, assim como foi dado aos hebreus ali esse conselho, hoje também está aqui para nós. Se você já provou da boa palavra de Deus, a virtude do século futuro, já foi participante do Espírito Santo, das maravilhas do Espírito Santo, não deixa de ficar atento, porque as armadilhas do diabo são postas diante de nós o tempo todo para tirar a gente do foco, tirar a gente da presença de Deus, para que a gente caia, para que a gente volte aos rudimentos do mundo, a gente volta às velhas práticas. Então temos que tomar muito cuidado, porque eu falo por experiência que eu já vi pessoas que serviram a Deus por muitos anos, aí hoje voltaram atrás e voltam até para a idolatria, conseguem voltar até para a idolatria. Então a gente vê que são pessoas que não foram iluminadas pelo Espírito Santo, tiveram ali de uma forma mais parcial e não participou das riquezas do Espírito Santo. Mas aquele que participa da riqueza do Espírito Santo conhece verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós no século futuro, prova das maravilhas de Deus. Tem que ficar atento, porque aqui a palavra está alertando. É difícil que sejam outra vez renovados para arrependimento, porque pode não ter forças mais para voltar, porque Deus não tolera zombaria. Então aquele que já teve chance e conseguiu se renovar, fica de pé para que não caia, firmado em Jesus, para que não venha se cumprir essa palavra, envergonhando o Filho de Deus, expondo a vergonha o Espírito Santo. Então Jesus não tolera zombaria, não tolera aquele que zomba. Já vi também situações que pessoas que foram participantes do Espírito Santo, da glória de Deus, recaíram para os pecados antigos e Deus dá a chance de novo, mas ele alerta: se cair não levanta mais, porque eu não suporto que zombem de mim. Então é uma palavra de bastante alerta para nós, para a gente não crucificar o Rei da Glória. A gente, quando sai, volta para o mundo, a gente dá um mau exemplo muito grande, porque tem muitas pessoas que se espelham na gente, na nossa convenção, no nosso modo de servir a Deus, e a gente volta para o mundo, a gente está zombando do Espírito Santo, a ponto de pessoas chegarem e ficarem: você não vai ficar de pé, você logo volta para a mesma prática, porque a gente escandalizou, envergonhou e crucificou novamente o Rei da Glória. Mas que essa palavra sirva de alerta para nós, para que nós permaneçamos de pé em Jesus. Se é que você já provou do Espírito, foi iluminado
provou do dom celestial, foi participante do Espírito Santo, fique de pé na presença de Deus. Se você caiu, peça misericórdia e volta com arrependimento, com os planos de nunca mais voltar atrás. Porque Deus, Ele é rico em misericórdia. Mas também quando Ele ira, Ele nos deixa de lado. Então é muito triste a gente ver uma pessoa que não consegue mais voltar. Não consegue mais ter força para levantar, porque essa palavra se cumpriu, recaiu e não tem mais chance de ser renovado e arrependimento. Não consegue. Então, temos que tomar muito cuidado. A palavra de Deus é muito séria. A palavra de Deus, ela é eficaz para nos fazer ficar em pé todos os dias. Por isso nós precisamos estar ligados nela, em oração, em leitura da palavra, matando a nossa própria carne, negando a nós mesmos, porque assim nós vamos tendo força para poder ficar em pé e permanecer diante do Senhor todos os dias, e permanecer nele, edificado nele, buscando a presença dele todo dia. Passa dificuldade, passa deserto, passa luta. Crente conta a vitória em Cristo Jesus, mas também tem as suas lutas, tem as suas dores, tem a batalha. A batalha, às vezes tem pessoas que estão vivendo tão bem, tão tranquilo, e aceita Jesus, a luta dobrou, não consigo ficar não, porque é tanta luta pro meu lado. Aí eu começo, tem gente que fala assim, eu não gosto de jejuar, não gosto de orar não, porque quando eu começo, a tentação dobra. É isso aí, irmãos. Se a gente ficar quietinho, quando a gente tá muito quietinho, tá tudo bem, tá muito tranquilo, é porque a gente não tá bem com Deus. Porque se a gente ficar ligado em Deus, a gente buscando a presença de Deus, buscando as coisas do Espírito e matando a nossa carne, a batalha espiritual começa, porque o inimigo não quer. Uma pessoa buscando a Deus em oração, jejum, leitura de Bíblia, ele traz o céu para a terra. E o inimigo não quer. E então incomoda o inferno. Aí o inimigo começa com essa batalha espiritual. Mas nós precisamos batalhar para vencermos. Estarmos de pé diante do Filho do Homem, aquele dia do juízo. Então nós temos que ser havidos por digno de estar de pé diante do Filho do Homem aquele dia, com paz, esperando nosso Senhor raiar nas nuvens. Que assim o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, medita na palavra de Deus, busca a palavra de Deus todos os dias, ande na palavra de Deus, nos estatutos do Senhor, que assim Ele te guardará de todo mal, em nome de Jesus. Amém.